Olá, amigo internauta, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Para você que não me conhece, eu sou o ufólogo e palestrante Renato Mota. Estou com vocês aqui com mais uma live aqui no canal Ufologia e Mistérios. Se vocês querem conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem playlists aqui que eu vou deixar no final para vocês nas miniaturas. Playlists de entrevistas minhas para rádio, televisão, eventos que eu já realizei. Já estive, por exemplo, na Casa do Consolador, lá em São Paulo, dando uma palestra lá com a Mônica de Medeiros, com a Margarete Áquila. Já trouxe para São José dos Campos, aqui região de interior de São Paulo, diversos nomes, como Ricardo Varela, consultor da revista UFO, Nelson Pescara, na época eu trouxe também, o Wallace Albino, já falecido, um amigo meu, que também era ufólogo da UFO, que tinha um livro fantástico, tem um livro, né, sobre os círculos ingleses. Doutora Mônica de Medeiros já veio também. Juliano Posati, meu amigo Juliano Posati, da Posati Filmes, também já esteve. Enfim, vários nomes aí da ufologia. Marco Petit, ufólogo também, renomado aí no Brasil e no mundo aí. Marco Petit também, do Rio de Janeiro. Muito obrigado a cada um de vocês que estão sempre comigo aí, sempre me apoiando e estão sempre participando aí dos eventos, né? Lembrando aí que temos também o curso de ufologia, que vocês podem estar ganhando o módulo 1 do curso de ufologia se falarem que assistiu esta live de hoje. Vai estar lá o e-mail e o WhatsApp ali na descrição, e vocês podem entrar comigo e falar assim: eu quero fazer o módulo 1 do curso de ufologia, quero ganhar o módulo 1, e você estará ganhando o módulo 1 do curso, tá bom? Quero aproveitar então e falar um pouco para vocês sobre a minha experiência sobre a abdução extraterrestre. Falando sobre, toda segunda-feira eu falo de raças extraterrestres, né? Mas resolvi tirar hoje uns minutinhos para falar um pouco da minha experiência com raças extraterrestres. Qual raças extraterrestres que eu já tive contato? Então eu quero contar um pouco para vocês, um pouquinho aqui, só o início aí de como foi minha primeira abdução. Sim, isso mesmo, já fui abduzido sim por seres extraterrestres. Fiquei muito tempo sem falar disso, muitos e muitos anos. Algumas vezes eu tenho aparecido em um outro canal, comento alguma coisa, mas aqui no canal mesmo Ufologia e Mistérios é muito raro eu estar falando. Mas hoje eu quero falar para vocês, assim de primeira mão aqui no canal Ufologia e Mistérios, como foi minha primeira abdução extraterrestre. Mas para vocês entenderem um pouco disso, para mim chegar lá, rapidamente quero falar um pouco para vocês como foi algumas experiências minhas que eu tive. Quando eu era adolescente, eu não tenho lembranças assim de nada relacionado à abdução extraterrestre. Apesar de ter visto luzes, objetos luminosos. Teve uma vez que eu estava voltando da escola em que eu estudava, eu voltava de bicicleta, que eu morava numa área rural, e eu lembro de um disco parado sobre um sítio lá todo iluminado, e ficou parado ali alguns minutos. Eu fiquei parado no morro que eu estava andando de bicicleta e fiquei olhando aquele objeto. Realmente foi um dos momentos muito marcantes. Isso aí, se eu não me engano, foi em torno de 1999, mais ou menos, que aconteceu esse fato. 99, eu estaria ali com em torno de 18 anos de idade, por aí. Então, para vocês verem aí, foi algo que eu lembro assim, que foi muito marcante. Mas antes disso, teve um caso muito interessante, que eu já contei em outros canais que eu estive, que chega a ter, ao mesmo tempo, engraçado, mas ao mesmo tempo bem confuso de entender o que aconteceu. Hoje em dia, estudando ufologia, eu sei, logicamente, que foi abdução extraterrestre. Até meu amigo Ariel Espíndola, do canal Pleiadiano, já contou algo parecido com o que já aconteceu com ele também, relacionado à abdução extraterrestre, e tem muita familiaridade com isso que aconteceu comigo. E outros casos também que nós vemos por aí, quem estuda abdução extraterrestre. Teve um fato que aconteceu, eu tinha mais ou menos em torno de 11 para 13 anos de idade. Olha para vocês verem que interessante, eu estava deitado no meu quarto, e no mesmo quarto ficava, de um lado, vocês imaginam um quarto quadrado, de um lado era uma beliche as camas, só que daí foi desfeitas, uma de cada lado. Então aqui teria uma parede, e aqui desse lado outra parede, né? E no meio o corredor, né? Para onde sai para a porta. Então, deitado ali na cama, eu neste lado de cá, deitado.
Então é para vocês verem, eu estava do lado de cá, então aqui nesse canto teria a parede, porque a cama estava encostada na parede. E aqui nessa outra cama dormia meu irmão e aqui a parede. Então eu teria que sair pro lado de cá, pro corredor, e ele para cá, né? Então olha para vocês verem que interessante. Eu estava deitado, e daí de repente, eu lembro que eu abri os olhos, estava tudo escuro o meu quarto, e eu só lembro, vocês imaginam eu deitado aqui, né? Como eu falei, aqui a parede, aqui o corredor. Eu deitado, de repente eu tento sair, eu tento sair, levantar, porque está tudo muito escuro. A hora que eu vou virar, porque pela lógica, eu teria que virar no sentido para o corredor. Daí quando eu viro o corpo, eu me dou de cara o quê? Com a parede. Então, para mim teria que ser o corredor, porque desculpa, na verdade eu dormia deste lado, aqui meu irmão deste lado. Então eu estaria que dormir daqui, ou seja, se eu saísse para este lado, é o corredor, né? Então, olha para vocês verem que interessante. Eu deitado na cama, daí de repente eu me levanto, tudo escuro, não dá para enxergar nada, eu tento levantar, ponho a mão, sinto parede, ou sei lá o que é. Falei, nossa, o que veio na minha cabeça? Eu fui sequestrado, o que aconteceu comigo? Tento sair, se eu estava deitado do lado de cá na minha cama, tento sair para cá, que é o corredor, dou de cara com algo estranho está acontecendo, né? Então eu comecei a ficar desesperado. Eu lembro que eu tentava, não conseguia. Daí nisso, eu senti uma mão em cima assim de mim. Daí nisso, com a outra mão, eu peguei, joguei essa mão que eu senti e caiu como se fosse na cabeça de alguém. Eu senti a cabeça de uma pessoa, ou de um ser, sei lá o que era, né? Daí nisso eu fiquei tão desesperado que eu comecei comecei a bater naquela cabeça, naquela pessoa, naquele ser, sei lá o que estava ali. Comecei a bater, daí eu consegui passar por cima e sair, pum, acendi a luz. E olha para vocês verem o que aconteceu, que coisa de louco que aconteceu. Como eu falei para vocês, eu teria que sair para cá, porque é o corredor, né, do quarto. Olha o que aconteceu, eu estava deitado, aqui estava meu irmão na cama, eu estava bem aqui no canto, mas bem espremido no canto, e aqui tinha a parede. Então, quando eu tentei sair, coloquei a mão na parede, eu não conseguia sair, porque era a parede. E a pessoa que eu bati, ou seja, que eu bati, na verdade, era meu irmão, que estava deitado ali, eu bati nele, porque eu não entendi. Em relação ao braço, meu braço, era meu próprio braço que eu joguei, que estava totalmente adormecido, que tinha caído sobre mim, que eu joguei, era o meu braço mesmo, que estava totalmente amortecido, eu não sentia ele. E a minha camisa que eu estava no avesso. Fiquei por muito tempo sem entender o que aconteceu. Como que eu teria... Olha para vocês verem, o quarto totalmente escuro. Então, se eu estava deitado aqui, eu teria que ter saído da minha cama, passado por cima da cama onde meu irmão estava deitado, e deitado bem neste cantinho aqui do canto da cama. Então, hoje em dia, estudando abdução extraterrestre, diversos casos, até de pessoas que são trocadas, até de carros, já teve casos disso, entregues em países diferentes, enfim, muita coisa que nós vemos por aí. Hoje em dia, eu entendo que realmente ali aconteceu, pelo menos das que eu tenho lembranças, a minha primeira abdução extraterrestre. Não fiz hipnose ainda, não fiz nada disso, então eu não me lembro de nada do que possa ter acontecido. Mas aí eu posso te dizer que oficialmente foi a minha primeira abdução extraterrestre. Mas aí, isso foi passando-se o tempo, isso eu deveria ter de 11 para 13 anos de idade, foi passando-se o tempo e cheguei na faculdade. E da faculdade eu comecei a fazer meu TCC, era sobre o fenômeno OVNI. Se o fenômeno OVNI era real, era o tema do meu TCC. E nisso eu falava ali desde o Big Bang, ufarqueologia, que são evidências de civilizações antigas com contato com seres extraterrestres, discos voadores, como começou a fase moderna da ufologia e tudo isso. E nisso, dentro do meu TCC, lógico, né, entrevistei várias pessoas no meio ufológico, fui a lugares, estive em Varginha, estive no litoral pesquisando casos de contato com OVNIs e seres extraterrestres. Até na ocasião conheci o Wallace Albino, que era consultor da revista UFO, já falecido, como eu falei para vocês, que me mostrou um material incrível que ele tinha lá. Foi no dia que ele me mostrou um vídeo que ele tinha gravado em VHS até. E nesse vídeo mostra uma sonda, tipo aquela de Capão Redondo, uma sonda ufológica, que é uma nave menor, né, nave de reconhecimento. A nave para perto de uma casa lá,
e nisso o helicóptero vem, tudo filmado isso, o helicóptero vem e a sonda desaparece. Então, isso ele me mostrou pra mim, isso aí, não tem divulgado esse vídeo, eu assisti esse vídeo. E também ele me mostrou um álbum que ele tinha separado por décadas, dos avistamentos de OVNIs ao longo das décadas, imagens incríveis que ele tinha separado. Então, fiquei muito envolvido nisso. E eu estava, a um certo momento da ufologia, vocês sabem, né, que estudam ufologia, sabem que falar de ufologia ainda é um pouco de tabu. Tem muito preconceito ainda em cima disso. E uma coisa, sabe o que aconteceu? Lógico, a gente sabe que tem piadinha, tem brincadeirinha, eu fiz com mais uma pessoa que era cética no tema. Mas, daí o que aconteceu? Comecei a me irritar numa época, sabe? Falei, caramba, não é possível, sabe? Eu acho que eu devo estar fazendo papel de bobo mesmo. Não deve existir nada isso de vida extraterrestre, OVNIs, nave extraterrestre, não deve existir nada. Realmente, acho que o pessoal deve estar certo fazendo papel de bobo. Eu já estava ficando de saco cheio, sabe? Daí, olha que interessante que aconteceu. Daí eu cheguei num determinado dia da faculdade, a hora que eu cheguei, abri o portão, cheguei na garagem, a garagem descoberta ainda na época, olhando para o céu assim, pensei, se vocês existem mesmo, dá pelo menos um sinal que vocês existem, eu vou acreditar. Isso era em torno de 22 horas, 22h30, quando voltei da faculdade. Não aconteceu nada. Fiquei olhando lá, não aconteceu nada. Daí fiquei mais decepcionado ainda, né? Daí entrei dentro de casa, fui comer alguma coisa, e nisso eu morava numa parte alta, num bairro que eu morava, em Jacareí, interior de São Paulo, e nisso dava para ver um pouco do céu, porque como era uma parte alta, eu via o céu e dava para ver assim, algumas estrelas. Só que pela distância que eu estava, não estava, porque eu estava a 2 cômodos, era assim, a sala, daí tinha o quarto e a janela do quarto, mas tudo na mesma direção, então eu conseguiria ver. De repente eu começo a notar uma luminosidade muito forte vindo do lado de fora. Uma luminosidade muito forte. E quando eu fui olhar, eu fui até a janela da sala ver, do quarto ver o que era, eu vi que era uma luz muito forte que mudava de cor. E nisso aquela luz começou a se mover, a soltar luzes menores. E o que eu fiz naquele dia? O Ricardo Varela, meu amigo consultor da revista UFO, sabe muito bem disso. O Ricardo Varela, ele me acompanhou em relação a nesse dia. Eu liguei pro Ricardo Varela, o ufólogo, eu falei, Varela, cara, tá aparecendo um monte de luzes aqui, e eu não tenho câmera. Naquela época os celulares eram muito michuruca, isso aí foi em 2006, mais ou menos, então os celulares eram muito michuruca naquela época, não tinha nem como filmar nada, não é tecnologia que tem hoje, né? Daí, de repente, o Ricardo Varela, o Varela falou, não, Renato, no lugar de São José dos Campos, o Varela, eu vou aí, tinha aquelas câmerazinhas pequenas, sabe, que grava em mini DV, algo assim, e ele foi rapidamente buscar, ele falou que ele iria até Jacareí. E nisso, em torno de 9 luzes, começou a fazer movimentos, e nisso começou a sumir, uma por uma, até se apagar todas. Daí eu liguei, Varela, não dá mais, sumiram todas elas. Ele falou, nossa, que pena, não deu para gravar, hein? Eu falei, não deu, infelizmente, o Varela não conseguiu chegar a tempo para gravar. Foi em torno de 9 objetos aparecendo nesse dia. Isso aí já em torno de 11 e pouco da noite, ficou esses 9 objetos. E daí nesse mesmo dia, olha para vocês verem que interessante que começou a acontecer. Eu não sei, na verdade, dizer exatamente para vocês se foi no mesmo dia que aconteceu isso, ou se foi alguns dias depois. Eu não me recordo exatamente em relação a isso. Mas se foi dias depois, foi em torno assim de 3 dias depois. Daí eu estava depois, quando aconteceu essa primeira abdução aí consciente. Olha como é que foi que aconteceu comigo. Eu estava deitado na minha cama, fui me deitar. Nisso, eu lá com o olho fechado, dormindo, cochilei um pouco. Eu abro os olhos. Quando eu abro os olhos, eu percebo que eu não consigo me mover de onde eu estou. Não consigo me mexer. Eu não consigo mexer meu corpo, não consigo mexer um dedo para chamar a pessoa que estava do meu lado ali. Nisso eu percebo que uma energia muito forte passando no meu corpo, como se fosse uma onda de energia, uma onda de choque, nada que me fizesse mal, mas eu senti como se percorresse aquela energia toda do meu corpo. E com o movimento dos olhos, porque como eu não conseguia me mover, com o movimento dos olhos, eu olhei em direção aos pés da minha cama. Nisso eu observo o quê?
eu observo que tinha um ser, uma criatura, sentado aos pés da minha cama, com aqueles olhos muito grandes, usava algo como se fosse uma capa de mergulho, um capuz, desculpa, e uma máscara como se fosse uma máscara de mergulho. E uma coisa que não esqueço de jeito nenhum é aqueles olhos negros muito grandes. Como foi a primeira vez, eu não sabia nem como reagir muito em relação a isso. Eu estava na época um pouco envolvido mais com religião, assim, no catolicismo. Eu estava saindo já, mas estava um pouco naquilo lá. Mas sempre fui envolvido com espiritualidade, mas a parte assim, do catolicismo nunca me atraiu muito quando eu comecei a perceber que ali tinha muita coisa ali que não estava certo do jeito que estava dito ali. Em relação ao contato com seres extraterrestres, espiritualidade no modo geral. Mas não é questão desse vídeo no momento falar disso. Mas voltando, daí num momento, o que eu fiz? A primeira coisa que eu pensei em fazer foi rezar o Pai Nosso mentalmente, porque eu fiquei muito assustado aquele dia, com esse primeiro contato meu com esse ser. E eu comecei a rezar mentalmente o Pai Nosso, e nisso aquela luminosidade azul do quarto começou a sumir, aquela energia do meu corpo parou de passar. Para mim, durou em torno de 30 segundos aquilo, e nisso eu consegui me mover, chamei a pessoa que estava do meu lado, falei, ó, aconteceu isso, isso, isso. E olha, depois que aconteceu isso, aconteceu outras diversas vezes, em torno de 2 anos mais ou menos, pelo menos assim, com essa frequência, em torno assim de toda semana, cada 10 dias, 3 dias. E eu, quando ia acontecer essas abduções, eu sentia que ia acontecer isso, porque eu já percebia que isso ia acontecer, porque a sensação como se tivesse alguém perto de mim, presenças, então isso foi muito, muito constante. Isso da... Aí, só deu uma paradinha aqui, que chegou uma ligação, mas já parei aqui. Então, daí o que aconteceu? Como eu falei pra vocês, comecei a rezar o Pai Nosso mentalmente, não sei o quê, e aquilo tudo passou. Mas continuou acontecendo com grande frequência durante os próximos 2 anos, como eu falei. E isso mexeu comigo, o quê? Acabou naquele momento, acabou mexendo muito com... Eu acabei tendo muita ansiedade, na época eu desenvolvi síndrome do pânico também, o início disso tudo foi nisso que começou a acontecer tudo isso. Síndrome do pânico relacionado às abduções extraterrestres, que para mim foi muito marcante, muito chocante isso para mim. Foi muito chocante. E muito marcante. Mas depois eu fui... passou uns anos, parou com tudo isso, e depois continuaram. Independente do lugar onde eu morava, independente da situação, as abduções continuaram acontecendo. Continuam até hoje. E hoje em dia mudou muito mais, porque hoje em dia, como eu acabei desenvolvendo a parte de mediunidade minha, hoje em dia eu consigo canalizar também seres extraterrestres, consigo ouvi-los, eu consigo falar com eles através da mente, eles falam comigo. Então, eu entendo que essa primeira abdução minha extraterrestre foi o princípio dos contatos. Teve outros contatos com seres físicos, eu ainda estarei contando para vocês aqui como foi meu segundo contato com seres extraterrestres. Mas esse foi meu primeiro contato, que eu estive mesmo frente a frente com um desses seres. E só um detalhe muito interessante que eu vou falar para vocês, que eu não, em relação à raça. Eu sempre acreditei que pudesse ser os Greys que tiveram contato comigo, esse específico. Mas eu acredito que além dos Greys tenha outros, por exemplo, Arcturianos eu acredito que tenha também, por causa dessa parte de cura, eu tenho um pouco isso dentro de mim, sabe? Parte de cura. E também essa parte dos Greys grandes, os Greys altos também, que são uma outra raça ali de seres Greys. Então olha para vocês verem. Eu acredito que eu tenho contatos com seres Greys e provavelmente também com Arcturianos. Se tem outras raças eu ainda não vi, mas é os que eu acredito que são os que me contatam. Eu vou continuar fazendo uma playlist aqui só de contatos meus extraterrestres, contato com seres, com OVNIs, mas aqui eu quis falar para vocês deste caso específico que foi a minha primeira abdução extraterrestre. Como eu falei para vocês, continuou e continua até hoje, nunca acabaram. Não foram mais, para mim, nesse sentido, assustadoras, nesse sentido, porque foi a primeira vez. Mas eu não me lembro de contato, algo acontecido dentro de naves. Mas já tive visões, sim, consciente dentro de naves, sim, extraterrestres. Aí uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, que esse ser, ele
voltou a aparecer outras vezes e aparece até hoje. Hoje em dia eu até sei o nome dele, que eu acredito até que eu considero meu mentor espiritual, é um ser extraterrestre. Eu estarei falando dele aqui também, mas eu acredito que ali foi o primeiro contato ali que foi preparando eu para todos esses contatos que eu tenho tendo até hoje. Teve uma vez que eu sonhei com esse ser, isso eu estava sonhando mesmo. Eu estava no sítio, no sonho da minha mãe, e eu estava com o meu carro parado lá, e eu me lembro que esse mesmo ser apareceu. E ele estava meio nervoso, eu lembro que ele, algo como se fosse uma arma que ele tinha, ele derreteu a lataria um pouco ali do meu carro, uma arma como se fosse algo a laser. Eu vi que ele estava irritado, daí algo estava incomodando ele. Eu perguntei para ele assim, o que falta ao ser humano? Eu perguntei para ele, o que falta ao ser humano? Ele falou assim, o que mais falta ao ser humano é o amor ao próximo. Isso ficou na minha cabeça, sabe? Porque daí eu vi que realmente esses seres são benéficos. E mesmo que são greys, que muita gente acha que os greys são envolvidos só na parte mais de abdução, não estão muito aí com a população, com o ser humano, mas não é isso não. Temos seres, como aprendemos aqui nas raças extraterrestres, positivados e negativados de qualquer espécie, de qualquer raça extraterrestre, de qualquer origem, de qualquer orbe, de qualquer planeta. Hoje eu sei que esses seres estão aqui para me ajudar. Já me falaram que o motivo das abduções no início foram mais traumáticas, vamos dizer assim, mas porque eles estavam preparando parte do meu corpo, DNA, preparação com implantação de chips que me ajudariam para amplificar esse meu contato com seres extraterrestres, ou até mesmo com humanos desencarnados. Então tudo isso foi um preparo, desde chips físicos, que eu não tenho ciência de onde eu tenho, se eu tenho, mas chips também que são colocados no plano astral, plano espiritual, que é colocado no perispírito, no nosso corpo do espírito. Então também são colocados chips ali. Esses chips eu sei que ao longo de todos esses anos aí que tem passado por tudo isso, hoje eu estou para fazer quase 40 anos, então olha quantos anos de preparo para esses contatos e os meus contatos com desenvolvimento de mediunidade, tanto com seres humanos desencarnados, como os dons da psicografia que eu acabei desenvolvendo, como os contatos com seres extraterrestres. Então vem de todo esse preparo ao longo de todos esses tempos com a abdução extraterrestre. E aí fica o meu relato para vocês do meu contato, minha primeira abdução extraterrestre. Se você já passou por isso, eu quero que deixe nos comentários. Deixa nos comentários. Você já passou com algo relacionado à abdução extraterrestre? Conte para mim, conte nos comentários. Deixe nos comentários desse vídeo também para nós sabermos, para mim poder falar. E se você quiser, quem sabe eu posso te entrevistar aqui numa live e você conta o seu relato pra gente, tá bom? Em breve teremos participações especiais de volta às entrevistas aqui no canal Ufologia e Mistérios, tá bom? Muito obrigado, gratidão a todos, seja bem-vindo, bem-vinda sempre ao canal Ufologia e Mistérios. Inscreva-se, ative o sininho e fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo no canal. Aqui você encontra os mistérios do universo, os mistérios da humanidade, dos fenômenos OVNI, as notícias envolvendo todos esses assuntos, as atualidades, também ufologia científica e ufologia espiritualista. Continue navegando aí nos nossos vídeos e assistindo as nossas lives. Também estarei trazendo aqui uma pessoa que teve experiências também com intraterrenos, que estará falando conosco aqui em breve no canal Ufologia e Mistérios. Gratidão, seja bem-vindo sempre aqui ao canal, um abraço e até o nosso próximo vídeo. E como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além.